Olá! Na aula de hoje nós iremos tratar sobre desenho arquitetônico, que é uma especialização do desenho técnico. Além disso, nós iremos abordar sobre os principais tipos de representação que são inerentes à produção arquitetônica. O projeto arquitetônico ele vai surgir da necessidade que a gente tem de adaptar o ambiente natural para que a gente possa estar produzindo um abrigo. Esse abrigo, ele, na prática, ele é a edificação, e essa edificação ela vai possibilitar a ocupação do espaço, né, desse ambiente natural, e vai permitir que neste espaço construído, nesse espaço adaptado, se realize algum tipo de atividade. E essas atividades, elas naturalmente são as atividades humanas. A gente traz esse exemplo da Casa da Cascata, porque é um exemplo que ajuda muito a gente a entender essa questão e essa noção da adaptação da natureza. O ser humano, os indivíduos de uma maneira geral, eles necessitam do edifício justamente para que as suas atividades elas sejam abrigadas, né? Então, a atividade de projeto arquitetônico está muito vinculada a estudar essas relações espaciais e volumétricas no sentido de garantir que esse volume, né, que a forma, que o edifício, ele atenda essas necessidades específicas, né, de função, e que ele possa efetivamente estar sendo inserido dentro do terreno em que ele está sendo colocado. O projeto arquitetônico, ele na prática corresponde a esse estudo, né, das relações volumétricas que vão compor a edificação. Ao mesmo tempo, ele corresponde a esse estudo que você faz entre o edifício e o local em que você vai inserir essa edificação. De modo que esse estudo antecipado, né, ele tem como finalidade principal garantir que aqueles espaços que estão sendo definidos eles sejam adequados à função que aquela edificação ela vai ter. O edifício, na prática, ele é o resultado desse estudo volumétrico dos elementos que vão formar aquela edificação, associado às características do local, desde o tipo de terreno que você tem para colocar a sua edificação, passando pelo tipo de clima, associado ainda ao tipo de função que aquele edifício ele vai ter. Como a gente mencionou anteriormente, o projeto arquitetônico ele é um estudo prévio. Então, ele antecede a etapa da construção. Então, é um momento em que você vai fazer essa análise detalhada relativa à forma da edificação, às características do local e sempre levando em consideração o tipo de fim que aquela edificação ela vai possuir. O projeto em si, ele precisa ser capaz de detalhar de forma precisa o edifício que está sendo desenvolvido, demonstrando não só as suas características geométricas e formais, como também o tipo de sistema construtivo que vai ser utilizado, os materiais que vão ser empregados naquela edificação. O projeto arquitetônico ele tem um caráter documental, ele é uma documentação que é constituída por dois tipos de documentos, documentos textuais, planilhas orçamentárias, cadernos de especificação de materiais e acabamentos, entre outras documentações que vão ser necessárias para a caracterização daquele edifício. E a gente tem as peças gráficas, né, que são os desenhos técnicos que vão ser utilizados para representar a geometria do edifício, a disposição e a configuração dos espaços. Esses desenhos, né, essas peças gráficas, elas podem ser agrupadas em três grupos, né, que é o que a gente está chamando de desenhos de localização, desenhos de conjunto e desenhos de detalhe. Os desenhos de localização eles são comuns à maioria dos projetos arquitetônicos. Eles possibilitam que a gente consiga identificar onde que o edifício está inserido dentro da cidade. Normalmente deve trazer as cotas altimétricas, que vão permitir que você entenda se aquele terreno é um terreno plano ou se ele possui algum tipo de declividade, além das cotas de localização. É importante que você consiga determinar e locar o edifício em relação aos limites do terreno e em relação aos acessos principais a esse lote. Os principais desenhos de localização que a gente tem são as plantas de situação e as plantas de locação. A planta de situação ela vai trazer o nome das vias principais que dão acesso, né, ao lote,
ela vai me trazer o nome, a identificação, né, dos quadros, das quadras e dos lotes vizinhos, e vai trazer em destaque o terreno em que a minha edificação vai ser colocada. Então é importante na planta de situação que ela traga o nome das vias principais, justamente para que eu possa ter condições de localizar o meu terreno. A planta de locação é uma planta que vai permitir que a gente localize o edifício em relação ao lote. É importante, quando a gente trabalha tanto com locação quanto com situação, a identificação do norte geográfico. Essa informação vai permitir que a gente consiga fazer análises climáticas, onde eu vou poder entender como que a insolação vai estar atuando sobre aquele edifício. Um outro aspecto ainda em relação à planta de locação é a possibilidade de você ter em um único desenho planta de locação e a planta de cobertura, né? Então, eu consigo em um mesmo desenho ter o meu edifício identificado em relação aos limites do terreno. Eu tenho as dimensões do meu terreno, e esse tipo de desenho ele é interessante porque ele permite que eu identifique os acessos principais, tanto ao lote quanto ao edifício. Um outro tipo de articulação que é comum é eu ter a planta de locação associada à planta de situação, em que eu vou trazer as informações que são relativas ao acesso ao meu terreno. Eu vou identificar os lotes vizinhos ao meu terreno, vou trazer as dimensões e vou ainda trazer a locação da minha edificação. Então, eu posso sim ter em um único desenho, em uma única representação, a planta de locação e a planta de situação. Os desenhos de conjunto são desenhos que vão permitir que a gente traga as principais dimensões que compõem o nosso edifício, demonstrar como que os ambientes estão agrupados e distribuídos dentro do meu edifício. Os desenhos de conjunto mais característicos de um projeto arquitetônico são as plantas, os cortes e as vistas. A gente vai começar pela planta de cobertura. Ela corresponde a uma vista que a gente executa do edifício, só que essa vista ela é executada considerando um observador acima da habitação, né? Acima da edificação. Ela é constituída por alguns elementos, dentre eles as águas, que correspondem a essa inclinação do telhado. Tá? Então, essa setinha que a gente posiciona na planta de cobertura, ela serve o caimento do nosso telhado, né? Lembrando que quando a gente lida com superfícies inclinadas em vistas ortográficas, essas superfícies elas são planificadas, né? Elas são representadas de maneira plana. Uma outra informação que é importante é a marcação de linhas tracejadas das paredes do meu edifício, né? Porque quando a gente tem uma cobertura, principalmente em habitações de menor porte, é comum a gente ter o beiral, que é essa distância que eu tenho entre a parede e o término da minha cobertura. Mais um exemplo de diagrama ou planta de cobertura que a gente traz aqui, a presença, né, da indicação da orientação em relação ao norte geográfico, as cotas, dando aí as dimensões dos elementos de cobertura. Nesse caso aqui, percebam que a cota, ela me dá a distância do beiral, né, que é o início da edificação e o início do telhado, e o término do telhado. Né? Então, essa distância é o que a gente chama de beiral. Outra informação que é importante, que deve estar sempre contida na planta de cobertura, é a indicação do caimento da água. Vejam que aqui eu ainda trago duas outras informações, que é o tipo de telha, juntamente com o seu material. E aqui em percentual, a gente tem a inclinação. Reparar aqui
na anotação, né, no texto, falando sobre a projeção da edificação. Então, as linhas tracejadas, elas estão aqui indicando onde que o meu edifício está terminando. Outro tipo de representação de conjunto que nós iremos abordar são as plantas baixas. As plantas baixas, elas são resultantes de uma operação de corte que passa pela edificação de maneira horizontal. A partir do resultado dessa operação de corte, eu vou ter dois sólidos, um inferior e um superior, e o que a gente vai fazer é remover a parte que a gente não está olhando e olhar para a parte resultante. A parte que eu estou olhando, o que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma representação em projeção ortográfica dos elementos que eu estou visualizando superiormente. Uma característica das plantas baixas é que, por meio dela, eu consigo demonstrar como que os meus diferentes ambientes eles estão distribuídos no meu edifício. Existem algumas observações e considerações que a gente tem que fazer quando a gente executa o desenho de uma planta baixa. A primeira delas é que os elementos que estiverem sendo cortados ou que estão tocando o plano de corte, eles vão ser elementos que vão ser representados com linhas mais grossas ou mais escuras, né? Justamente porque esses elementos eles estão mais próximos do observador. Uma outra coisa que é importante, deve ser posto em todas as plantas baixas, é o nome dos ambientes. Além do nome do ambiente, você insere as indicações de materiais e acabamento, a área, que pode estar aqui inserida, acompanhada junto do nome, ou você pode trazer simplesmente as dimensões de largura e comprimento do ambiente. Uma outra coisa, a indicação do norte, assim como a indicação dos acessos ao edifício. A definição por meio de linhas tracejadas ou de traço, ponto, traço, elas vão permitir que a gente consiga informar a projeção da nossa cobertura. O outro tipo de desenho de conjunto que nós vamos ter são os cortes. Os cortes, eles utilizam da mesma lógica que a gente utiliza para a produção de planta baixa, com uma diferença que está no posicionamento do nosso plano secante em um corte, ele vai estar posicionado verticalmente. E aí, esse tipo de desenho vai me dar a possibilidade de informar as alturas dos elementos construtivos. Ainda falando sobre o corte, a gente tem alguns termos e alguns aspectos da edificação que a gente consegue ilustrar apenas nesse tipo de desenho. O primeiro deles é a comeira, que corresponde ao ponto mais elevado da nossa cobertura. Normalmente isso acaba acontecendo no ponto de encontro entre duas águas. O beiral, que é aquilo que a gente já tinha falado antes, que é essa distância que a gente tem do final do telhado até o início da parede da minha edificação. O embasamento ou soco, que é essa diferença entre o chão e o piso do meu edifício. Pé direito, que é a altura do chão até o forro ou o ponto mais baixo da minha cobertura. O peitoril, que é esse espaço, né, que a gente tem abaixo da janela, tá? O peitoril ele corresponde a essa altura que vai do chão até o início da janela, e essa altura ela sempre é contada a partir do espaço interno da edificação. Outro elemento é a água, que a gente já tinha mencionado antes, que é justamente a parte inclinada do nosso telhado. Por fim, a gente tem as fachadas, que, como essa ilustração ela demonstra, corresponde à vista externa do meu edifício. Então,
A fachada, ela vai... A fachada ela é um tipo de vista ortográfica que é produzido a partir da edificação. E aí, o que vai diferenciar uma fachada do corte é que a fachada ela vai estar ilustrando o edifício a partir do seu exterior. O corte a gente vai olhar a nossa edificação internamente, tanto no corte quanto na planta baixa. Esse tipo de desenho ele serve para você estar ilustrando a posição das esquadrias, né, portas e janelas, os tipos de material ou os tipos de revestimento que a gente tem na fachada. Por fim, a gente tem os desenhos de detalhe, que são representações que vão detalhar elementos específicos de um edifício. Eles normalmente são ampliações, são desenhos produzidos em escalas reduzidas, em escalas menores, né, escalas muito próximas à escala natural, que é a escala de 1 para 1. A gente pode ter detalhamentos de soleiras, né, de portas, mostrando como que essa relação entre a soleira e o revestimento de piso. E por que esse tipo de desenho é importante? Porque ele permite que você consiga visualizar melhor as informações dos elementos construtivos, como que eles estão integrados um com o outro. Né? Porque se eu trabalho com uma escala de 1 para 100, uma escala de 1 para 200, por exemplo, ou 1 para 50, esse tipo de informação, como o espaçamento, né, a altura da porta em relação ao piso, a espessura, né, do meu contrapiso, né, de regularização, eu não consigo, né, representar isso aqui de forma clara. Então, esses detalhamentos, essas ampliações, elas vão possibilitar que a gente consiga trazer esse tipo de informação.